E a gente agora dá continuidade às entrevistas com os candidatos a vice-governador da Paraíba. Foram convidados os postulantes ao cargo cujas coligações têm representação mínima no Congresso Nacional para serem sabatinados durante 15 minutos aqui no Em Dia. As perguntas são feitas por mim e pelo nosso colunista político Paulo Roberto e por você de casa através do nosso WhatsApp e também do nosso Instagram. Dentro da ampla cobertura que a Rede ITA preparou para as eleições de 2022, já passaram por aqui Lucas Ribeiro, da coligação Juntos pela Paraíba, Domiciano Cabral, da coligação Coragem para Mudar, e Maísa Cartacho, da coligação A Paraíba Tem Pressa de Ser Feliz. Hoje recebemos Arthur Bolinha, do Partido Liberal, ele que é candidato a vice-governador na chapa de Nilvan Ferreira. Nosso entrevistado já está aqui conosco, e Paulo Roberto também para participar desse momento, dessa entrevista. Quando começar a entrevista, o nosso tempo começa a contar. Eu vou acionar primeiro aqui Paulo Roberto. Bom dia, deixa eu ver se é bom dia ou boa tarde já. Bom dia ainda, bom dia. Bom dia, Geda, bom dia, Rio. Saudações, Arthur Bolinha. Mas antes tem um perfil. Só um momentinho, Paulo. Eu esqueci do perfil. Antes tem um perfil do nosso candidato a vice-governador que está conosco hoje, para poder a gente começar a contar certinho. Vamos primeiro conferir o perfil do candidato Arthur Bolinha. José Arthur Melo de Almeida, ou simplesmente Arthur Bolinha, tem 52 anos. É casado com Mariana Arruda, pai de Mariá, Rafael e Mateus. Graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, atua há quase 30 anos no varejo, sendo proprietário de uma rede de lojas especializada em moda masculina. Foi presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Paraíba. Hoje é diretor da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, presidente da CDL Campina Grande, do 13 Futebol Clube e candidato a vice-governador do estado, ao lado de Nilvan Ferreira, pelo Partido Liberal. Muito bem, agora sim, Paulo, com você. Saudações, seja bem-vindo, Arthur. Satisfação é nossa, Paulo. Não é o primeiro mandato que Arthur Bolinha disputa. Chegar a conquistar o mandato é um dos seus objetivos? Na verdade, Paulo, eu não ia ser candidato, né? Eu já tinha decidido que não iria ser candidato esse ano, tinha sido convidado para ser candidato a deputado federal e tinha aberto mão dessa possibilidade. Até que Nilvan veio conversar comigo, né, mostrando a importância da minha participação na condição de candidato a vice-governador com ele, para que a gente pudesse representar bem Campina Grande e região e principalmente o setor produtivo. Há uma reclamação recorrente no estado, né, dos mais diversos setores produtivos, do agronegócio, do pequeno, do médio comerciante, do grande comerciante, do pequeno industrial, do médio industrial, do feirante, enfim, de quem trabalha, de quem realmente produz, que não existe qualquer interlocução com o governo do estado, né? O governo do estado tem dado verdadeiramente as costas a esse segmento. E pela minha própria história de vida, por ser representante durante muito tempo desse setor, não teria nome melhor para poder fazer esse elo de ligação, ter a legitimidade de representar esse setor, do que meu nome. E aí ele me convenceu a ser candidato a vice, acreditando para que a gente possa junto, numa missão muito importante, reconstruir economicamente nosso estado. Agora, nós temos muitos exemplos pelo Brasil de empresários que enveredaram pelo caminho da política e, quando chegaram lá, perceberam que não era possível agir mais ou menos parecido como se age na iniciativa privada. Há esse temor da sua parte? Veja só, na nossa própria empresa, a gente não faz aquilo que a gente efetivamente quer. Você é preso a uma série de limitações, né? Você muitas vezes estabelece metas e não consegue alcançar. E no poder público, não tenho certeza que também não é diferente. Mas o mais importante é você estabelecer as metas. Eu sempre trabalho com a seguinte premissa. A gente sempre trabalha em cenário daquilo que é o ideal e faz o máximo para que a gente chegue dentro do possível. Realizar o possível, quando você estabelece metas claras, metas bem estabelecidas e trabalha faz um planejamento bem definido para que você possa atingir o máximo que se aproxime daquilo que você estabeleceu como meta, o que você consegue entregar à sociedade dessa forma é sempre muito mais do que alguém que não trabalha assim. Quando você tem alguém que tem processo bem definido na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e essa pessoa tem a oportunidade de ficar à frente de qualquer coisa, ele leva esse comportamento para onde quer que ele esteja, porque é da natureza e característica da própria pessoa, da forma de ser e de agir. Paulo, agora vamos à nossa participação também, nossa pergunta, nossa indagação. Candidato, em relação à questão das coligações, porque vocês partem com uma chapa puro sangue, né?
PL, candidato a governador, PL, candidato a vice. Isso atrapalha de alguma forma não ter tanto a questão do tempo, né, de televisão, como também a questão de ter um leque maior de alianças para a campanha? Anchieta, atrapalha do ponto de vista político, eleitoral, atrapalha porque como nós teremos apenas 48 segundos de tempo, outras coligações terão 3 minutos, 2 minutos. Então você termina dificultando um pouco naquilo que você quer apresentar à sociedade. Porém, existe um ganho por trás disso aí. Quando você se elege, né, a um cargo executivo, que você não é tão comprometido politicamente, né, com vários partidos, com vários agrupamentos, por isso você tem mais independência na hora de agir. Você consegue montar, e o governador Nilvan, ele tem defendido demais isso, montar um secretário efetivamente ou eminentemente técnico, sem estar negociando, né, com os partidos, né, como acontece, o que compromete sobremaneira a gestão. Eu, por exemplo, falar de uma área que eu vejo e acompanho há muito tempo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, durante anos, foi ocupada por pura e simplesmente conveniência política, sem pessoas que tivessem o menor perfil para estar ali à frente. Então, isso é muito ruim, o prejuízo é muito grande, né? A Paraíba é um estado que, há mais de 20 anos, ocupa a mesma posição do ponto de vista da participação do PIB nacional, não consegue se desenvolver, não consegue aproveitar as oportunidades que a gente consegue enxergar em outros estados, porque não é uma coisa pensada do ponto de vista do povo, apenas pura e simplesmente da conveniência política. É preciso a gente dar um basta nisso. E eu acho que no momento que você consegue ter uma candidatura que é menos comprometida com essas alianças, você dá uma sinalização clara ao eleitor e cria as condições necessárias para ter, de fato, um secretariado mais técnico. Nós estamos aí com cerca de 10 dias de campanha e eu tenho ouvido de alguns eleitores que temos visto até agora muita disputa e pouca proposta. Quais seriam as prioridades de um governo Nilvan Bolinha? Nilvan tem abordado 4 eixos, certo? A primeira coisa é traçar os eixos importantes para a retomada econômica do Estado, né? Grandes projetos precisam realmente ser desengavetados. O Porto de Águas Profundas é algo absolutamente estruturante para a Paraíba. A gente precisa aproveitar a nossa localização. Nós estamos o estado mais próximo à África e à Europa. É exatamente a Paraíba. Você teria condição de fazer. Existem empresas privadas dispostas a fazer esse investimento, que é muito importante. Você tem uma coisa fundamental que a Paraíba também precisa saber aproveitar, é exatamente as energias renováveis, né? Tanto a eólica como a solar e outras, que hoje temos já algumas regiões na Paraíba que têm se fortalecido, como é o caso de Santa Luzia, por exemplo. Hoje em Santa Luzia você tem dificuldade de alocar um imóvel dentro da demanda de empresas que têm investido. Precisa dinamizar isso aí. E para que isso aconteça, inclusive, a gente vai tirar o imposto do sol, que foi instituído na Paraíba. A Paraíba é um dos poucos estados que passou a cobrar imposto do sol. Isso é excrescência, né? Um outro aspecto muito importante, desonerar, né, a carga tributária, tirar o Estado dos ombros do setor produtivo, né? Tornar essa relação muito mais respeitada, muito mais respeitosa. Há um projeto que a gente está fazendo estudo de reduzir, inclusive, para micro e para pequena empresa, o percentual de imposto de fronteira, que outros estados já praticam uma alíquota menor. Por exemplo, o Maranhão pratica hoje uma alíquota que é exatamente 50% do que a Paraíba pratica para imposto de fronteira. Porque esse imposto de fronteira onera demais a empresa, descapitaliza demais, principalmente o micro e o pequeno empresário, né? Investir numa coisa que é fundamental, modernização da máquina pública a partir do processo de digitalização, porque isso faz com que haja um enxugamento das despesas e com isso você amplia as condições de investimento. Um outro aspecto importante, que é fundamental para garantir segurança à sociedade, aumentar o efetivo, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Nós temos um déficit muito grande e para que o Estado possa fazer isso, ele precisa enxugar, né, esse custo que se tem hoje do tamanho do Estado. Nós temos hoje cerca de 23 secretarias. A ideia que o Nilvan tem é que haja uma redução para 15 secretarias e com isso a gente cria as condições para melhorar o investimento na segurança, aumentando o efetivo, na modernização, no investimento em tecnologia para a nossa polícia. Um outro aspecto importante é melhorar a saúde do Estado. Hoje, o Hospital de Trauma de Campina Grande, a gente tem informações que pessoas que trabalham lá falam, né, as dificuldades do ponto de vista de equipamentos que são quebrados, tomógrafos que são quebrados e passam tempo sem poder funcionar, levando naturalmente o profissional e a população a uma situação de extremo risco, de extrema vulnerabilidade. Investir numa recuperação física
né, das escolas públicas do Estado. A Paraíba passou 2 anos com suas escolas públicas fechadas e não se investiu praticamente em nada na recuperação física. Né? Modernizar as escolas públicas da Paraíba, dotar do máximo de tecnologia que puder, valorizar os profissionais da educação de um modo geral. E tem dinheiro para tudo isso, candidato? Mas aí no momento que você enxuga, Paulo, a máquina pública, você desaparelha o Estado, porque é exatamente isso que a gente acontece. Se você for fazer um estudo detalhado, né, por exemplo, a Paraíba hoje está ferindo o teto da lei de responsabilidade fiscal quanto ao gasto com folha. Quando você vai atrás, a quantidade enorme de pessoas que recebem sem trabalhar. No momento que você enxuga isso, tá certo? Você consegue entregar muito à sociedade, né, com gestão. E outra coisa, no momento que você modernizar e dinamizar a economia do Estado, né, com a política estratégica de atração de investimento, de fortalecimento e interiorização do desenvolvimento da Paraíba a partir das respectivas vocações em cada região, você amplia significativamente a receita sem necessariamente fazer ajuste fiscal, como hoje a gente vive. A Paraíba vive um processo de ajuste fiscal praticamente inédito se tratando de Paraíba. Em plena pandemia, o governo do Estado aumentou imposto de fronteira para as micro e pequenas empresas, mostrando uma mais absoluta falta de sensibilidade. Então, são eixos importantes e fundamentais que iremos trabalhar para, ao término do nosso mandato, a Paraíba e os paraibanos estarem numa situação bem melhor. Bolinha, em relação à questão econômica que o senhor já falou, tratou, né, nessa entrevista, o senhor com a experiência que tem como empresário, né? O senhor pretende, se for eleito, chegar para o governador e dizer assim, eu quero ser secretário de Desenvolvimento Econômico, eu tenho pano para as mangas. Não, na verdade, eu não tenho pretensão de assumir uma secretaria, não. Mas eu quero ser o elo, eu quero ser a voz, eu quero mostrar ao governador, porque às vezes o governador, né, ele não só escuta uma pessoa, ele escuta vários. Eu quero ser exatamente aquela voz, mostrar ao governador, o caminho é esse. Porque, às vezes, o que é que acontece, por exemplo, falar especificamente sobre essa relação Estado-setor privado. Sim. Às vezes, tem lá os fiscais do Estado, que os caras não têm uma visão apenas arrecadatória, eles não têm uma visão de estar do outro lado, eles não conhecem qual é a realidade de quem está do outro lado. E aí chega para um governador, se você fizer isso, você vai aumentar a arrecadação do Estado em 100 milhões. Pouco importa qual o estrago, de fato, econômico que aquilo vai causar. E não tem ninguém que chega, epa, governador, não é assim não. O senhor vai arrecadar 100 milhões no primeiro momento, mas no segundo momento você vai matar não sei quantas empresas que geram a quantidade X de emprego e que isso no futuro vai levar a economia do Estado a uma estagnação, a um declínio, a levar as pessoas a mais pobreza, a mais desemprego. O Estado, a Paraíba hoje, Anchieta, a Paraíba hoje tem um percentual de desempregados, né, 40% maior a média do que o Brasil como média. Nós temos no Brasil hoje cerca de 9% da população em idade de trabalho desempregada, a Paraíba tem 13% de sua população, porque falta exatamente essa visão. Né? É o tempo inteiro querendo arrecadar demais, matando as empresas, sufocando quem trabalha, sufocando quem produz. E é óbvio que o cara tira do pequeno empresário, que é exatamente quem mais gera emprego nesse estado, a capacidade de manter seu negócio aberto. Isso precisa acabar. Né? E eu vou estar lá exatamente como uma voz para que a gente possa, de fato, né, ser um elo de ligação entre o setor produtivo e o Estado e possamos ter a melhor convivência possível. Qual é a sua opinião sobre reeleição? Muitos ganham a eleição, passam o primeiro mandato inteiro pensando no segundo mandato. Eu acho que o ideal hoje no Brasil é que a gente pudesse ter um mandato de 5 anos sem reeleição. Eu acho que seria o melhor modelo, como também eleições gerais só a cada 5 anos. Eu acho que esse intervalo de eleições a cada 2 anos é muito ruim para o país. Custa muito caro, queira ou não, você interrompe o ritmo natural administrativo a cada 2 anos, porque muita coisa para em torno das eleições. O ideal é que fosse feito isso, aproveitasse esse Congresso que vai ser eleito, pudesse propor algo desse tipo. Eu, pessoalmente, eu acho que seria a melhor maneira da gente poder ter, imagina só, você passar ou pensar em eleições só a cada 5 anos. Seria muito bom para o país. Tem uma pergunta aqui da Socorro, lá das Malvinas, ela está se comunicando conosco pelo Instagram, querendo saber, no caso a chapa, se foi eleita, o que é prioridade em relação à educação. Na educação, Socorro, não é isso? É isso. Socorro, na educação a gente precisa atuar em 3 frentes, né? Precisa trabalhar na recuperação física, na modernização, na valorização dos profissionais, né? O professor e quem trabalha na educação da Paraíba, de um modo geral, há muito tempo reclama das condições que são dadas a ele. Obviamente que o Estado não tem condições de atender a todas as demandas, porque não existe, de fato, recurso para isso. Mas precisa ter sensibilidade e entender o que é investimento. A educação, de fato, é investimento.
O gestor bom, ele consegue estabelecer claramente, porque muitas vezes as pessoas acham que tudo que sai do caixa é despesa, ou que tudo que sai do caixa é investimento. Não. Você tem que saber separar de fato o que sai do caixa, o que é investimento, o que sai do caixa, que é despesa. Aí você corta a despesa e prioriza uma destinação maior para investimento. Educação, segurança, infraestrutura são investimentos, porque pressupõem um retorno muito grande à sociedade. Né? E é isso que a gente precisa fazer, é exatamente em cima disso que a gente vai poder trabalhar. Com que reações o candidato tem se deparado no contato com as pessoas nas ruas? Rapaz, assim, uma expectativa muito boa. Eu tenho tido um feedback muito bom, muita esperança. Eu até disse em entrevista recente, estou muito feliz nessa missão, porque Nilvan e eu juntos, a gente tem sido uma verdadeira luz de esperança, né? Aquela luz no fundo do túnel, que diante de um cenário de pessoas muito decepcionadas, muito desoladas com a política local, principalmente, né? O atual governo, ele decepcionou o paraibano de um modo assim que ninguém esperava. Ele foi eleito com perfil técnico, mas mostrou-se absolutamente incompetente, inerte. É um governo que não anda, que não tem entrega, inclusive com dinheiro em caixa. Eu até digo, não fazer porque não tem dinheiro, tudo bem, mas não fazer com dinheiro é um sinal claro de incompetência. Então, isso fica muito claro. Então, houve uma precarização dos serviços públicos de um modo geral, o Detran, os hospitais, setor de saúde de um modo geral, setor administrativo, né, repartições públicas, funcionários desmotivados. Quer dizer, não há um setor que estabeleça uma relação de Estado com a sociedade que você tenha visto qualquer evolução. Em todos houve involução. E é óbvio que são uma demonstração clara de que um governo desse não pode continuar. Daí porque Nilvan e eu, na condição de vice, a gente está trabalhando e temos tido esse feedback no sentido de dar e voltar dar ao paraibano uma expectativa de dias melhores a partir do ano que vem. Bem, está terminando nosso tempo ali, 16 segundos. Tem um ouvinte só perguntando aqui, o senhor continua presidente do 13 durante a campanha? Continuo presidente do 13. Se Deus permitir, o ano que vem o 13 terá um presidente vice-governador. Muito obrigado, Bolinha, pela sua participação conosco, viu? Eu que agradeço, um grande abraço.